Salve, salve galerinha! Aqui quem está do outro lado sou eu, Jefferson Miranda, e esse é o nosso canal Esse Cara é uma História, com mais um boletim de atualidades. Fique ligado que ele começa logo após a vinheta. E aí galerinha, vamos lá? O tema do nosso vídeo de hoje é como fica a geopolítica na era do coronavírus. Por isso, desde agora eu já peço para que você curta esse vídeo e assine nosso canal para ficar em dia com as nossas novidades. Vamos lá, vamos discutir então como fica a geopolítica na era do coronavírus. A enorme tempestade do Covid-19 está sem dúvida ainda no seu começo. E é por isso que eu digo que ele ainda não chegou realmente onde ele deveria chegar. Por quê? Porque ele está longe, por exemplo, de atingir massivamente o sul pobre. Por exemplo, ele não chegou aos inúmeros bolsões de miséria do planeta em Mianmar, no Iêmen, no Sudão do Sul, nos campos de concentração do Paquistão ou na Índia, ou quem sabe até mesmo em Idlib, na Síria. E se chegou, nossas informações são escassas. Os efeitos econômicos cíclicos e estruturais completos ainda não são visíveis, mas de qualquer forma serão gigantescos. Portanto, seria arriscado apresentar uma teoria geral da geopolítica depois da pandemia. No entanto, como eu sou um professor, de atualidades e o nosso papel é, sem sombra de dúvida, não é tentar prever aí aquilo que vai estar presente no vestibular, eu acho que vale a pena a gente fazer algumas projeções para os possíveis impactos que o vírus terá na política internacional. Com esse vídeo eu quero propor uma análise a partir de observações da própria pandemia, não é? E o que a gente pode constatar? Que a pandemia atua como uma forma de revelar características do nosso mundo atual. Dessas características destacam a fraqueza dos nossos chefes de Estado no mundo, principalmente na área da saúde. E por outro lado, uma mudança no centro de gravidade de equilíbrio do poder, que pode migrar dos antigos e polarizados centros para novos atores internacionais. É uma crise que revela um mundo novo. No campo da governança global, a crise do Covid-19 aparece, antes de tudo, com uma crise de capacidade de antecipação da comunidade internacional. Para entender isso, basta assistir a palestra de Bill Gates em 2015 disponível no YouTube. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui, tá? Na descrição desse vídeo. No vídeo nós temos Bill Gates falando sobre as lições de luta para conter a propagação do Ebola. O dono da Microsoft diz no vídeo, isso palavras do próprio Bill Gates, desta vez tivemos sorte. Por que ele diz isso? Porque naquela ocasião a pandemia havia eclodido em uma região relativamente desconectada do mundo, que é a África Ocidental, distante de grandes centros de concentrações urbanas. Dessa maneira, equipes internacionais foram capazes de intervir rapidamente. E vale lembrar que, acima de tudo, a doença era transmitida por fluidos. Citando novamente Bill Gates, ele diz: na próxima vez, se não estivermos preparados, a doença pode custar milhões de vidas e ter um enorme impacto econômico. A próxima poderia se espalhar pelo ar, alcançar pessoas que apenas sentiriam os primeiros sintomas com atraso e ainda sem viajar de trem e avião. E aqui estamos nós, não é?
Um relatório mais antigo da CIA, publicado em 2009, o State of the World 2025, declarou: se uma doença pandêmica ocorrer, ela estará em uma área densamente povoada, com grande proximidade entre seres humanos e animais, como existe em estados, né, como a China. E aí eles citam, nesse exato momento, os mercados chineses, olha lá, hein, no Sudeste Asiático, onde pessoas vivem perto de gado. O único elemento que faltava nas previsões da CIA era uma indicação topográfica, mais específica, um mercado em Wuhan. O que os analistas de inteligência americanos mais temiam era uma nova doença respiratória humana virulenta e altamente contagiosa. Deve-se acrescentar que durante alguns anos, outras instituições mundiais, como o Banco Mundial, por exemplo, soaram como alarmistas, como é mesmo, aqui no Brasil a gente chama de histéricos, não é isso? Pois é, o que o Banco Mundial dizia? Tá? Que havia alerta de longa escala para possíveis pandemias. E ele, né, o Banco Mundial, identificava isso como emergência internacional de saúde. E assim, né, organizações como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, acabou detectando vários momentos onde a coisa quase saiu do controle, como por exemplo o H1N1 em 2009, a poliomielite e ebola em 2014, Zika em 2016 e ebola novamente em 2019. Por que, portanto, a gente vê essa falta de resposta coordenada em nível internacional se nós já sabíamos que isso poderia acontecer? O que eu acredito é que os riscos à saúde nunca provocaram uma mobilização internacional significativa. Esse tipo de defesa sempre atrai as atenções dos nossos queridos líderes globais, os nossos políticos mundiais. Assim, a crise financeira de 2008 foi um objeto de resposta até que criativa. Naquele exato momento foi quando surgiu o G20 e de solidariedade com todos os outros países. Outro momento de convergência internacional foi a COP21 e o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Mas, olhando o passado recente nesse nosso século XXI, esses dois episódios parecem exceções à norma. O que a gente observa diariamente no gerenciamento do Covid-19 está muito mais alinhado com a realidade da governança global atual. A globalização do comércio continuou nos últimos anos, embora a fragmentação e as tensões políticas prevaleceram na ordem política mundial. A competição das grandes potências, dominada praticamente pela rivalidade entre os Estados Unidos e a China e também a Rússia, tornou-se o fator dominante das discussões. Instituições internacionais entraram em uma fase de enfraquecimento, devido, em parte, a uma retirada americana e, em parte, pela discórdia entre as principais potências. Daqui resulta a fraqueza do papel central que esses órgãos governamentais internacionais deveriam ter na crise do Covid-19. A competição das grandes potências não apenas coloca a solidariedade internacional em segundo plano, mas, acima de tudo, se traduz em uma surpreendente competição de poder brando entre, principalmente, a China e seus rivais. O maior temor é que a pandemia possa estimular ainda mais o debate entre autoritarismo, populismo e liberalismo, que tem dominado a pauta de discussões desde 2015. É muito cedo para saber como será e se isso, vai se confirmar. Até porque, para alguns, a escala da
crise pode levar a uma reabilitação das ideias, da ciência, dos especialistas, das instituições e da cooperação internacional, desvalorizando assim as abordagens mais populistas dessa crise. Fazendo uma análise do cenário atual, vemos que a maioria, se não todos, governos e regime vão precisar enfrentar um teste de estresse com o Covid-19. É o caso de regimes que já estão em dificuldades, como o Irã, que está particularmente exposto a uma crise que supera, as crises anteriores. Vale lembrar que Teherã pediu pela primeira vez na sua história ajuda ao FMI. A gente não sabe o que vai acontecer com Putin. A crise o ajudará a passar por suas reformas constitucionais, garantindo a extensão do seu poder, ou vai complicar a estranha batalha pelos preços do petróleo que ele travou com a Arábia Saudita há pouco tempo atrás, e indiretamente com os Estados Unidos. Mas o mesmo se aplica aos líderes democráticos, cuja credibilidade aos olhos da opinião pública está diretamente em jogo. Como grande exemplo, Donald Trump. Será que ele terá chances de reeleição diminuída? John Biden vai conseguir usar isso a favor dos democratas? E o Bolsonaro aqui no Brasil, que cai no ridículo diante da crise do Covid-19, investindo em uma política genocida de palanque para 2022. Enquanto isso, Modi na Índia está se deparando com as contradições de seu nacionalismo hindu. Salvini na Itália está lutando para se equilibrar, explorando a onda anti-Bruxela da opinião italiana. Mas é limitado em sua capacidade de criticar o governo de Conte por causa de sua popularidade. E Boris Johnson? Que momento trágico para a Inglaterra e seu Brexit. Quais serão os cenários possíveis? E eu quero aqui fazer, então, na minha visão, 3 cenários num exercício de futurologia. Vamos lá. O primeiro cenário eu chamo de retorno ao passado. Superamos a crise. Não, então, nesse cenário, a gente supera a crise a um custo muito maior que a que a gente teve durante a SARS em 2013, mas sem deixar muitas marcas a longo prazo. Isso poderia gerar uma certa inércia por parte da comunidade internacional, que voltaria às suas brigas habituais, com mudanças pequenas em certas políticas no campo da saúde global, dando o que já sabemos sobre a crise como um cenário provável, mas que não se repetiria. Em um segundo cenário, eu vejo a ascensão do globalismo e do autoritarismo. Nesta hipótese, a atual pandemia marca a consagração de uma nova dinâmica de poder que vimos sendo desencadeada desde 2015, com enfraquecimento ainda maior das instituições internacionais e um aumento do conservadorismo nacionalista, restrições de circulação de pessoas e protecionismo econômico marcado por políticas bilaterais. E num terceiro cenário, quem sabe, uma explosão da globalização 4.0. O mundo acorda para uma perspectiva em que a tarefa dos grandes governantes é reinvestir em instituições internacionais e reconectar-se à posição natural de um mundo realmente multipolar e livre. Uma nova vanguarda despertará para uma revitalização da governança global. Veremos um fortalecimento de órgãos como o G20, a fim de lidar com as consequências econômicas e outras consequências que a pandemia pode nos gerar. E aí, o que acharam das minhas opiniões? Vocês concordam comigo? Se não concordam, se concordam, deixem suas opiniões aqui no nosso canal. Escreva, eu entrarei em contato com vocês, eu responderei a todos vocês. Eu queria mandar um grande salve a todos os meus alunos, um grande salve a todos os meus amigos e até a minha família, que nesse momento, por causa da pandemia, estamos mais distantes.
estamos distantes, mas de alguma forma conectados, não é? Juntos, tenho certeza que nós, humanidade, podemos superar essa crise e reencontrar um bom caminho para o nosso mundo atual. É isso aí, galera. Até a próxima.